Vamos lá, Beatriz, responder isso daí, e eu estava ouvindo aqui, né, os amigos respondendo também, toda essa necessidade de financiamento, né, as suas provocações, falando de combustíveis alternativos, né, e como é que está aqui nesse momento das ideias azuis, está tudo gravado, né, eu acho que vale a pena a gente recuperar uma primeira discussão que a gente teve aqui, você vai lembrar, foi quando a gente falou dos combustíveis para navegação, né, que a gente discutiu aqui, e a gente falava disso, né, assim, que combustíveis, fazer essa pesquisa, e aí a gente vê assim, a gente está pesquisando. Por exemplo, o banco fez uma chamada para ver isso, né, assim, quais são os combustíveis para aviação e para navegação. O que a gente tem de alternativa? Porque quando a gente fala de alternativa, hoje a gente está estudando, a gente não sabe, a gente não tem a menor noção. O que a gente sabe hoje a gente tem alternativas. Ok, temos alternativas. Precisamos aperfeiçoá-las, segundo ponto que a gente tem certeza. E o terceiro hoje, elas custam infinitamente mais caras. Então, é isso que a gente está. O cenário que a gente tem é esse. A gente ainda não sabe nem assim, qual é a melhor perspectiva. Qual é o melhor combustível? O melhor combustível vai ser, o hidrogênio verde? Não sei, hoje em dia é muito caro. A gente está propenso a pagar por essa transformação? Como é que a gente vai fazer isso? Porque como a gente colocou aqui, a gente está num ambiente de transição, né? A gente precisa estudar, a gente precisa saber como utilizar, a gente precisa saber assim, que alternativas a gente vai ter para isso. E aí, realmente é isso. É muita pesquisa envolvida. E aqui, é claro, eu acho que a gente merece esse registro que se alguém faz pesquisa, é a Petrobras. Né? Então, é o setor de óleo e gás. Então, isso deve ficar registrado. Mas, bem, isso aí era só respondendo a provocação, né? Que a gente recebe certas provocações, a gente não pode deixar de responder. Mas, assim, o banco, a gente realmente financia diversos projetos de grande magnitude, passam pelo banco, projetos de infraestrutura, né? Seja uma infraestrutura portuária. E aqui eu vou dar exemplos só de projetos que têm a ver com isso, né? Porque quando a gente fala muito da exploração, mas a gente tem um porto também. E qual é o impacto desse porto? Qual é o impacto desse porto aqui no bioma, né? E outra, qual é o reflexo disso quando a gente falou aqui, né? Você trouxe para a gente, olha, a gente tem uma série de recursos que é a sociedade que decide, não é isso? Qual o melhor uso dele. E quando a gente tem essa construção, como é que fica essa decisão de tudo que acontece no entorno desse porto, né? Que vai trazer mais carro, vai trazer mais caminhões, vai trazer mais gente, né? Como é que fica isso? Quando a gente tem uma construção nova que naturalmente atrai mais mão de obra, né? E essa mão de obra atraída, ela tem um reflexo imediato naquele território. E aqui é importante a gente falar de território, né? Assim, a gente falar aqui do território, porque é onde a coisa acontece. Quando eu trago mais gente, é mais gente pressionando os equipamentos públicos que estão ali, né? E isso aí falando o seguinte, olha, tem esse impacto, mas também tem todo um lado bom, né? Que a gente está chegando, que olha, eu estou trazendo novas oportunidades. A gente vai saber aproveitar essa nova oportunidade ou não? Ou vai ser, olha, chegou aqui, eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui, daqui a pouco, naturalmente, esses recursos vão diminuir, e aí, com o que eu vou ficar? Como é que eu estou conseguindo me apropriar disso? Como é que eu faço isso? E quando a gente vai discutir isso, e aí, Beatriz, a gente faz isso na análise dos projetos, porque assim, não é só uma coisa que é impactada, são diversas coisas. É o equipamento público, é a infraestrutura, por exemplo, viária, para que isso possa acontecer. É toda a questão de equipamento público, saúde, educação, tudo que está envolvido. Né? Como é que a gente analisa isso tudo e como é que a gente faz para melhor apropriação disso? Né? Porque assim, são possibilidades. E como a gente já falou aqui, assim, um modelo que a gente já experimentou foi assim, fazer uma agenda de desenvolvimento, como o Turra colocou essa palavra aqui no início, de desenvolvimento desse território. Mas para fazer essa agenda, a gente só consegue fazer essa agenda se ela for feita junto com as pessoas que habitam ali naquele território. Não adianta eu chegar e falar o seguinte, olha, eu reuni aqui, porque assim, tem palavras que viram mágica, né?
assim, eu vou trazer aqui pessoas high level, né? Alto nível. Tá, mas e aí? Esse high level, ele conhece o que está acontecendo ali naquela realidade? Ele vive ali? Ele sabe o que é? Ele sabe o que ele pensa de futuro para aquele território? Então, assim, porque eu posso chegar com um modelo que é muito bacana na minha cabeça, mas e aí lá? Como é que tá? Então, por isso é interessante, sabe, quando a gente faz essa participação, a gente chama essas pessoas a contribuir. Mas também não é um processo fácil, não. Por quê? Porque também a gente está muito acostumado aqui, sabe, turra, assim, chegou. Ainda mais quando chega com uma grande empresa, parece aquelas visões de filme norte-americano, né? Que chega um OVNI, um disco voador, faz a sombra, né? E acabou, os problemas, tudo a gente está ligado ao disco voador. E não é, né? A gente precisa dessa participação e dessa apropriação para a gente poder construir isso. Né? Porque quando a gente chega ali, vocês imaginam, a gente tem que discutir isso. Por muitas vezes, a discussão passa até pela regularidade fundiária. Por quantos projetos passam por isso? Né? Chega um grande empreendimento e chega num território onde sequer há uma regularidade fundiária. Onde as pessoas estão ali, vai ter uma desapropriação. E aí? A quem que eu pago? Como eu pago? Qual é o direito dali? Isso nunca foi visto. Então, por vezes, quando a gente chega nesses investimentos, né, assim, você acaba descortinando ou abrindo o palco para uma série de pessoas que eram invisíveis.